Então, galerinha, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei como vocês estão aí se programando nesse isolamento, que horas vocês estão estudando, mas vai lembrar que o importante é que vocês estão estudando. Como eu já havia dito em uma outra ocasião, vocês vão fazer a diferença. A vocês que estão nesse momento aí conturbado estudando, vocês lá na frente com certeza vão colher frutos dessa dedicação que vocês estão tendo. Tá? Nosso assunto de hoje é um assunto que ele é bem recorrente em prova, que é a resolução de problemas algébricos. Né? Problemas algébricos esses que recaem em situações de porcentagens ou de proporções. Tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês alguns dispositivos que nós temos para que consigamos sair dessas situações de problema. Tá? E esses dispositivos são muito comuns de serem falados, que são os dispositivos chamados regras de 3. Nós temos dois tipos de regras de 3, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3 nada mais é do que um processo, tá, de resolução de problemas envolvendo proporções ou grandezas proporcionais, que podem ser grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, que eu tenho certeza que vocês sabem disso, até porque nós tivemos um encontro falando só a respeito dessas situações. Tá? Então vem comigo que o caminho é tranquilo de ser percorrido. Olha só, regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas através de proporções, envolvendo duas grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quando problemas que vão envolver proporções ou grandezas proporcionais estiverem envolvendo somente duas grandezas, essa regra de 3 é chamada de regra de 3 simples. Consiste em você montar uma situação problema onde você vai estabelecer essa solução através de uma proporção. Então, como montar isso? Olha o meu exemplo. Comprei 5 metros de corda por R$40. Quanto pagarei por 14 metros? Bom, alguém pode questionar, mas esse probleminha eu consigo fazer com uma equaçãozinha simples e resolver. Sim, beleza, concordo com vocês. Mas a nossa intenção hoje é mostrar esse novo método. Esse método que é um dispositivo prático para você estar resolvendo esses problemas. Essa é uma situação bem simples de trabalhar, bem inicial mesmo, mas daí você consegue resolver situações mais complexas. Vamos ver como é que funciona essa regra de 3, como é que é esse dispositivo. Primeiro eu tenho que entender o seguinte, quais são as grandezas que estão sendo envolvidas nesse problema. As duas grandezas eu coloquei assim como uma espécie de tabela, é a grandeza dos metros, né? Do metro de corda que está sendo trabalhado, em função do preço, que eu coloquei aqui em reais. Então o que eu estabeleci na minha tabela? Coloquei aqui uma coluna para metros, uma coluna para o dispositivo em reais. Metros, quando eu tenho 5 metros de corda, o valor é de R$40, então relacionei diretamente aqui. 14 metros de corda, que é o que você quer pagar, X reais, porque eu não sei qual é o valor. Então, o que eu tenho que entender dessa minha tabela? O que acontece quando eu aumento o comprimento da corda? Daqui do 5 para o 14 eu estou aumentando. Será que em reais, ou seja, o preço aumenta ou diminui? Ah, beleza. Ele vai aumentar também. Então eu tenho aqui, posso colocar da seguinte maneira, ó, de 5 para 14, eu vou colocar uma setinha, que vocês vão ver muito isso nos livros, nas apostilas, em métodos até mesmo pela internet que vocês vão pesquisar, vocês vão ver que eles utilizam esse método, essa metodologia da setinha, sempre do menor valor para o maior. Então a setinha aqui, do 5 para o 14, está aumentando, né? Então eu botei a seta para baixo. O que vai acontecer do R$40 para o X? Bom, se o valor vai aumentar, a setinha puxa do 40 em direção ao X. Notamos o seguinte, quando eu montei dessa maneira, as setinhas ficaram na mesma direção, né? De cima para baixo, todas as duas. Quando isso acontece, eu posso dizer que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, você consegue montar a proporção de forma bem rápida e direta, da seguinte maneira: 5 está para 14,
assim como 40 está para x. Então, se forem diretamente proporcionais, ou seja, se as setinhas tiverem a mesma direção, nós que alguns exemplos poderia estar ao contrário, né? Poderia estar as duas para cima. Aqui eu tenho as duas para baixo. O importante é ter todas as duas grandezas na mesma direção de setinha. Então, você monta a sua proporção de forma bem rápida. Aqui, como resolver? Aí já vem pegando lá conteúdos de aulas anteriores nossos, multiplicação cruzada, né? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Se quiser fazer alguma simplificação, faça, mas aqui eu acho que eu não vejo essa necessidade. Com isso, multiplicando cruzado, 5 vezes x, né? Nós teremos aqui 5x, e 40 vezes 14, que vai dar 560. Então, x vai ser igual a 560 dividido por 5. Então, nós temos o valor de x aqui de R$ 112. Então, você vai pagar por 14 metros dessa mesma corda R$ 112. Pode colocar lá uma resposta, né? Como resposta aqui. Coloca lá R$ 112. Então, esse é um exemplo que você está utilizando lá a regra de 3 para resolver problemas envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais. Vem comigo no segundo exemplo. Comprei, ó. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Então, o que eu observei? Quais são as grandezas? Grandezas envolvidas aqui são os operários, né? E os dias de trabalho. O que acontece aqui, ó? Nos operários? 12 operários e 4 dias. Aí eu diminuo a quantidade de operários. O que vai acontecer com a quantidade de dias? Será que vai aumentar ou vai diminuir? Então, se eu utilizar a mesma regra lá de setinhas, né, vamos ver como é que funciona. 12 e 8. Bom, lembrando que eu sempre pego a setinha a ponto do menor para o maior, então essa setinha aqui estaria subindo do 8 para o 12. E depois, 4x. Então, se 12 operários, eles constroem um muro em 4 dias, 8 operários vão precisar de mais dias ou menos dias para trabalhar? Então, com certeza, então, se 12 operários, 4 dias, quando você diminuir a quantidade de operários, você vai aumentar a quantidade de dias. Isso é uma coisa que é um raciocínio óbvio para a gente, né? Um raciocínio meio que lógico. Então, o que está acontecendo aqui? De 4 para x, vai aumentar. Se vai aumentar, eu puxo do 4 para o x. Setinha sempre do menor para o maior valor. Então, aconteceu uma situação diferente da situação do exemplo 1. Porque no exemplo 1, as setinhas ficaram com a mesma direção. Aqui a gente vê que as direções estão invertidas. No primeiro, no caso do operários, você tem de baixo para cima e no dias de cima para baixo. Isso significa dizer que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, o que fazer na hora de montar essa proporção? Basta que você inverta uma das suas razões. Por que você vai inverter uma das suas razões? Para que você possa colocar as setinhas na mesma direção e fazer a sua proporção de forma rápida e prática. Então, olha só, você escolhe, fica a seu critério. Eu tenho aqui 12 está para 8, assim como, aí se eu inverter isso aqui, eu vou ter x está para 4. Aí eu consigo resolver de forma bem tranquila aquilo ali. Multiplicando aí de forma cruzada, né? 8 vezes x e 12 vezes 4. 8 vezes x, 8x. 12 vezes 4, nós temos 48. Então, x é igual a 48 dividido para 8. Nós temos o valor de x, então, igual a 6. O que vai acontecer na nossa resposta? Se você diminuir a quantidade de operários de 12 para 8, você vai ter
que aumentaram o dia de 4 para 6 dias de trabalho. Tá? Então foram dois exemplos, um com grandezas diretamente proporcionais e outro com grandezas inversamente proporcionais. Então essa é a nossa regra de 3 simples, sempre envolvendo duas grandezas. Tá? Aí, nem todo problema existem só duas grandezas a serem trabalhadas. Quando você tiver problemas envolvendo mais de duas grandezas, essa regra de 3 ela passa a ser uma regra de 3 composta. Tá? Então, o conceito de regra de 3 simples, o conceito de regra de 3 composta é justamente nesse quantitativo de grandezas. Aqui, na regra de 3 simples, você tinha lá duas grandezas sendo envolvidas. Na regra de 3 composta, eu coloquei o mesmo tipo de definição, só que envolvendo mais de duas grandezas. Aí a regrinha é um pouco parecida. Você vai tentar montar os seus problemas de forma bem parecida, de forma análoga, ou seja, colocando as setinhas, verificando as setinhas lá se vão estar na mesma direção ou não. Olha o primeiro exemplo aqui para trabalhar com regra de 3 composta. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa? Então, estão sendo envolvida grandeza ali para construir uma determinada casa. Quais são essas grandezas? Quantidade de dias, né? Os operários e o tempo que eles levam de trabalho diário. Como é que eu vou fazer isso? A minha intuição diz o seguinte: o que eu estou procurando de variável? No meu caso aqui, eu quero saber a quantidade de dias. Então, vai ser a primeira grandeza na qual eu vou relacionar. As outras, eu tenho os números exatos de quem está acontecendo. Olha lá, os operários eu sei que vai sair de 20 para 12, horas que são de 9 para 5. Mas o dia eu sei que o primeiro era 6 dias, o outro eu estou procurando. Então, eu procuro colocar sempre essa grandeza que vai constar variável isolada. Como montar essa história aí? Vamos ver se está tudo certinho lá. 6 dias, 20 operários, 9 horas por dia. Então, a primeira linha aqui completa. Estou procurando em quantos dias 12 operários trabalham 5 horas por dia. Vamos lá estabelecer a tal da regrinha de setinha. Eu posso até usar aqui mesmo. Ó, primeiro, de 9 para 5, setinha para cima lá. 5, direção 9. 20, 12. Novamente setinha para cima. 12 para 20. Então, olha só, está acontecendo dessa maneira. O que vai acontecer com a quantidade de dias? Ele vai aumentar a quantidade de dias ou diminuir a quantidade de dias? Vamos analisar a situação, o problema. Voltando a fazer a leitura, né? 6 dias, 20 operários, trabalhando 9 horas por dia. O que vai acontecer com dias se eu diminuir o operário e diminuir a quantidade de horas trabalhadas? Bom, obviamente, isso aqui vai tender a aumentar a quantidade de dias de trabalho. Se vai aumentar a quantidade de dias de trabalho, eu vou puxar a setinha do 6 para o X. Tá? O que eu consigo perceber aqui? Agora que vem o tal do bizu para resolver. Porque quando as grandezas eram somente duas grandezas, você via lá, se fossem diretamente proporcionais, se fossem inversamente proporcionais, você invertia para poder fazer a proporção. Só que agora você tem que fazer uma proporção e você tem 3 grandezas sendo utilizadas nessa história. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que manter todas as setinhas na mesma direção. Se é de cima para baixo, todo mundo tem que estar de cima para baixo, ou se é de baixo para cima, todos de baixo para cima. Então, quem está precisando ser invertido aqui para que isso aconteça? A setinha indicando os dias. Então, nesse momento aqui, eu inverto. Então, ao invés de colocar 6 para x, eu vou colocar x está para 6. Por que eu falei logo no início que eu queria isolar onde eu tivesse a variável? Para poder fazer isso, a igualdade vai aparecer aqui. E do outro lado da igualdade, o que vai acontecer com as duas razões seguintes? Vão ser multiplicadas uma pela outra. Ou seja, a próxima razão, como eu não inverti ninguém, é 20 está para 12 vezes 9 está para 5. Está montada aí a minha
proporção. É só ajeitar essa casa aqui. Então vamos ver como é que fica. X está para 6. Assim como, aí você vai lá, 20 vezes 9, 180, e 12 vezes 5, que dá 60. Vou fazer uma simplificação aqui, né, para ficar mais fácil de trabalhar, ó. O 180 e 60, eu vou ter 3 para 1. Então eu fico com x está para 6, assim como 3 está para 1. Multiplicando isso aqui cruzado, x vezes 1, x, 6 vezes 3, 18. Ou seja, qual é a minha resposta? Eu vou aumentar para 18 dias de trabalho. Nessa brincadeira aí, quando eu diminuir de 20 para 12 operários, e inclusive, além de diminuir a quantidade de operários, a quantidade de horas trabalhadas por dia. Então, o exemplo aí de regra de 3 composta. Vamos ver se o próximo exemplo funciona da mesma maneira. Aqui, só para ressaltar, mostrei que uma das grandezas envolvidas estava invertida. Tá? Então foi preciso eu inverter isso aqui na hora de montar a minha proporção. Exemplo 4. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Vou fazer a mesma coisa, estabelecer lá a minha tabelinha, entendendo quais são as grandezas que estão sendo envolvidas aqui. Grandeza tijolos, né, que eu não sei ainda se vão aumentar ou diminuir o quantitativo. Grandeza dias, tá, que pelo problema eu sei que estão aumentando a quantidade de dias, e a quantidade de horas, que também estão aumentando. Então vamos ver. Se para produzir 1.470 tijolos, de 7 dias eu aumentei para 10 dias, de 3 horas de trabalho eu aumentei para 8 horas de trabalho. Então, olha a minha setinha, o que vai acontecer? De 3 para 8, certo? De 7 para 10, o que vai acontecer com o quantitativo de tijolos? Bom, se eu aumentei a quantidade de dias, aumentei a quantidade de horas de trabalho, obviamente a quantidade de tijolos a ser produzida vai ser bem maior. Então aqui vai estar aumentando também de 1.470 para um valor X qualquer. O que a gente percebe ao montar essa nossa tabela? As setas estão todas na mesma direção. Se estão todas na mesma direção, na hora de montar a minha proporção, eu não preciso, em hipótese alguma, inverter nenhuma razão. Lembrando que eu separei a minha primeira razão como sendo a variável que eu vou buscar, então eu vou estar assim, ó, 1.470 está para X. Assim como, aí lembra como que faz as outras? Pego as razões, como eu não estou invertendo ninguém, só multiplicar uma pela outra. 7 está para 10, vezes 3 está para 8. E vamos resolver isso. 1.470 está para X, assim como aí, 7 vezes 3, 21, e 10 vezes 8, 80. Multiplicando isso, cruzado, né, nós vamos ter 21x, está aqui, ó, e 1.470 vezes 80 vai dar 117.600. Então, x vai ser igual a 117.600 dividido por 21. Então, o quantitativo de tijolo, saindo dessa nossa divisão aí, vão ser 5.600 tijolos, que seria a nossa resposta. Teríamos aí 5.600 tijolos. Então, galerinha, é isso, né? Regra de 3 simples e composta. Esse nosso mecanismo aí para poder estar resolvendo problemas envolvendo grandezas proporcionais diretamente ou inversamente, tá? Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro aí nós vamos estar ressaltando um pouquinho mais disso. Qualquer dúvida na lista de exercícios nos procure, tá? Que vai estar lá disponível para vocês, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Boa semana.